Há uma frase de Basho, não sei se é pronunciada desta forma, contudo estou a referir-me a um dos 4 grandes mestres do haiku, o primeiro deles e talvez o mais célebre dos 4. A frase é a seguinte: o poema de ontem é hoje um poema sobre a morte. Creio que é uma frase premente, uma frase duradoura, daquelas que podemos levar para a vida, e tanto é válido para quem está num plano mais apertado na poesia, quer na arte, quer até na vida. Aquilo que se nos afigura no hoje como uma coisa, envolvidos uns dias, envolvidos uns anos, envolvido o tempo que for, normalmente é mais visível, é mais nítido com o passar do tempo, é sempre um olhar sobre a morte. O beijo que demos há anos numa determinada pessoa, ao recordarmos esse beijo, é sempre uma visão da morte. Pode ser uma visão às câncaras da morte ou uma visão mais às ocultas. De uma forma ou de outra, estamos sempre a olhar para a morte. A coisa, quando acontece, tem que ver com a vida, mas com o passar dos anos, esse verniz da vida, a vida é o verniz da morte. Descascado o verniz, fica a morte, que é algo muito mais perene, incomparavelmente mais duradouro que a vida. A vida é só uma camada. E é nessa camada que vivemos. Depois, seguir-se-á ou nada ou algo que desconhecemos. Voltando atrás, então a vida está condenada a ser um poema sobre a morte. O passado é um poema sobre a morte. É uma visão fatalista, de alguma forma, é uma visão também realista. Com o passar do tempo, acho que vamos afinando o olhar para esta ideia. Esta frase de Basho, salvo erro, para tentar, estou a citar de memória, espero não me estar a equivocar, foi dita num contexto em que um aluno, se não me engano, lhe perguntou porque é que ele não escrevia poemas sobre a morte. E ele respondeu essa frase que para mim é uma frase importante. Não adianta nada escrever sobre a morte, porque aquilo que nós escrevermos hoje, à superfície, pode não ter nada a ver com a morte, mas com o volver dos dias, com o volver dos anos, perceberemos que é da morte que se trata. Não podemos falar de outra coisa que não da morte. Um caso talvez mais fácil de compreender é a fotografia. Se olharmos uma fotografia antiga, o que estamos a ver quando olhamos com a fotografia antiga é a morte. E a nossa relação com a finitude. É claro que pode haver várias interpretações, muito à nossa maneira ocidental de ver as coisas. E aqui Basho ajudar-nos talvez para tentar ver as coisas de outra forma. O ocidental aspira sempre a uma forma palavrosa, dar um contexto, por vezes acessório às coisas, a fuga, como é que eu hei de dizer isto? O ocidental, por norma, é mais faminto de sentido e tenta inculcar sentido mesmo naquilo que não tem. Sendo cínico, podemos, ou cínico ou vivido, percebemos que quase nada tem sentido. Até do ponto de vista científico, se formos adentrarmos na matéria, entramos no campo da mecânica quântica e entramos no mundo do acaso. Percebemos, não sabemos até que ponto somos governados por essas leis. Aparentemente, no mundo macroscópico, as coisas regem-se de outra forma, mas acho que podemos, a partir daí, perceber que o mundo é regido pelo caos e pelas suas flutuações. Como somos o resultado de infindas possibilidades, o resultado normalmente não é nada caótico. Mas o que acontece é essas componentes, esses milhões, essas incontáveis componentes que resultam naquilo que somos ou naquilo que nos rodeia. Mas não vamos por aí. O que interessa é esse olhar. Esse olhar, será que estamos treinados por esse olhar? Será que estamos dispostos por esse olhar? E até que ponto levamos isso para a vida? Porque creio ter esse olhar afinado e ter esta ideia presente ajudar-nos na vida. Nós, à nossa maneira, responderemos a esta pergunta. Aqueles mais propensos a falar da morte, ou aqueles mais inclinados para pensar na morte, não precisamos de pensar na morte propriamente dita, porque todas as coisas envolvem a morte com o passar dos tempos. Podemos treinar
treinar, e aqui é na prática, exercitar-nos na resposta de Basho. Não vale a pena pensar na morte propriamente dita. Todas as coisas conduzem à morte. Não vale a pena perdermos em textos, se assim o desejarem. Não vale a pena sermos verbosos com a morte. Tudo conduz à morte. Tudo aquilo que é olhado uma segunda vez tem o aroma da morte. Aqueles que estão cientes da sua finitude sabem que estamos cada vez mais próximos da morte. Então, tudo o que fazemos está de alguma forma ligado à morte. A nossa noção de finitude aparece-nos, tem essa vantagem. Aquele que está ciente, pelo menos a um certo nível, não pode estar exacerbadamente ciente, não pode estar absorto nessa ideia. Caso contrário, pode claudicar e funcionar como um colete de forças. Ter presente e deve também conseguir evadir-se disso. Sabemos que isso nos confere um caráter de urgência nas nossas coisas que fazemos e é isso que devemos ter a partir da morte nesse aspecto. Há coisas que devemos fazer o quanto antes. Não devemos deixar para amanhã porque amanhã já pode estar no domínio da morte. Há vários mitos que o descrevem. Quando olhamos para trás, algo de mal acontece. E esse algo de mal, é claro, é personificado pela morte. Mas talvez Basho e o haiku, não sei até que ponto vale a pena aprofundar isto. Talvez, se fosse um podcast de literatura, perder-me aqui durante algum tempo a tentar explicar o haiku, o haikai, o oku, perceber as relações entre o Basho e depois os 3 outros mestres do haiku, quais são as traves mestras, quais a diferença entre esta visão oriental e a visão ocidental. Mas o que importa talvez referir são as 3 traves mestras que guiaram Basho na sua escrita. Conceitos de alguma forma filosóficos, pelo menos um deles é fortemente filosófico. Espero não estar aqui a equivocar, deixem ver, se eu me lembro. Um era o Sabi, outro era o Abi e o último era Karumi. Espero não me estar a enganar. Este último é o mais fácil de plasmar em português e trata-se da leveza. Como há pouco dito, é uma leveza que não aspira à completude. Esta é uma das diferenças essenciais entre a forma de ver o mundo oriental e a forma de ver o mundo ocidental. Não aspira à completude, não aspira ao contexto, até está presente até na forma de escrever um haiku. O verbo está quase ausente, a ação está quase ausente, embora também possa existir uma ação, mas o verbo muitas vezes está ausente do haiku. Devemos mais olhar do que fazer. Um contraste grande entre o mundo, pelo menos à época, o mundo oriental e o mundo ocidental. Há uma apologia ao fazer no mundo ocidental, no oriental há uma apologia à contemplação, ao olhar. Por isso está quase isento de verbos. O mesmo verbo que une tudo, o olhar. A leveza, o sabi é uma evocação da beleza existente em situações em que, segundo o prisma contemporâneo, não devia existir, desolação, solidão. Ver, se quisermos, a beleza em sítios insuspeitos. O Abi funda-se numa das premissas taoístas, que é levar uma vida modesta, porque isso conduz à virtude e é espiritualmente reconfortante. Para resumir, é o Sabi, o Abi e o Karumi, a leveza. No fundo, promovia o desapego. E esse desapego tanto estava presente nos versos, no haikus, como na sua vida. Uma vida muito regrada. E era uma vida que oscilava entre períodos de reclusão, onde se tornava um ermita, e períodos onde era, por um lado, queria a reclusão, por outro, era chamado para dizer poemas, e estas traves mestras filosóficas com que Basho se guiou para escrever poemas conduzem todos ao desapego, mas temos o Sabi, o Abi e o Karumi. Espero não me estar a enganar. Assim, em traços gerais, é a leveza, é a procura da beleza em sítios insuspeitos e é uma vida modesta. Uma vida que não é guiada pelo materialismo nem nada.
cinge-se às coisas muito essenciais. E é isto que é talvez a resposta, ou subentendido dessa resposta com que partimos para este podcast, que é o poema de ontem, é hoje um poema sobre a morte. Até ao próximo episódio.